Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí a mais uma aula nossa de processo civil. Temos mais essa aula e a aula da semana que vem, antes da nossa avaliação, que daí a avaliação começa dia 22, vai até dia 28. E vocês devem estar sabendo, né, da nossa palestra de sexta-feira, palestra vai ser a aula magna do grupo de pesquisa, né, com o professor Elimar. Todos estão convidados, é só fazer a inscrição pelo link certinho. Acredito que os professores já passaram para vocês, né? É gratuito a palestra. Passado esse recado, pessoal, o coordenador, o professor William Sancel, ele entrou em contato comigo e disse que os alunos, né, os alunos da disciplina de processo civil entraram em contato com ele, disseram que estão com algumas dúvidas aí, de repente alguma questão quanto a material, algum ponto aí da disciplina que ficou confuso, ou a disciplina em si. Eu queria ver com vocês aí quais são os questionamentos, quais são os problemas, né? Que daí, de repente, a gente já começa uma revisão hoje, termina ela semana que vem. A gente vai fazer aí os pontos com calma para que tenha um completo discernimento aí, o completo entendimento por parte de vocês aí, né? Eu gostaria de saber aí o que a gente pode melhorar, o que pode tá sendo feito de forma errada. No material da aula de hoje, que eu havia preparado, tá? Na aula de hoje, lá na semana 10, vão ter dois arquivos de texto. Um arquivo lá daí é o código comentado, que é a parte do que tá produção antecipada de provas, e tem um segundo arquivo lá que está material livro, tá? É um material, é um livro mesmo, material feito em forma de livro, completinho ali, de forma sucinta, né? Não é tão aprofundado quanto a doutrina completa, mas é um material ali que dá para se estudar a matéria de processo civil. Eu gostaria de ouvir de vocês aí qual, qual é a dúvida, ou quais são as dúvidas, quais são os pontos aí que a gente pode estar revendo, estar modificando. Oi, professor, tudo bem? Tudo bom. A minha maior dificuldade que eu tenho tido, na verdade, é de ter um material mais com tópicos. Porque só com artigo e com livro eu tenho muita dificuldade de entender a sua matéria. A sua matéria ela é um pouco mais complicada e mais detalhada que as outras. Então, às vezes, só com um artigo, e por mais que ele seja comentado, até porque ele é comentado de uma forma, para mim, não posso falar para todo mundo, meio difícil, então às vezes eu fico meio perdida com o senhor falando, e por mais que eu tenha um material de apoio, eu fico perdidinha. A aula online já é muito complicado de entender, até uma matéria fácil. Ainda quando a matéria é difícil sem um material de apoio, eu fico meio perdido. O material de apoio, deixa eu ver. Não é comparando, mas tipo assim, tipo da Cláudia, onde ela tem alguns tópicos e alguns tópicos com explicações bem detalhadas. Eu não sei, pelo menos é a minha dificuldade que eu tenho tido. É a Uhum. falta, de repente, de um material mais bem mastigadinho, bem didático, porque essa matéria é um pouco mais difícil. Tá. Eu vou pedir então. Desculpa, o seu nome? Meu nome é Nayene. Nayene. Isso. Eu vou pedir para você então dar uma Boa para noite, você professor. dar uma olhada no material aí que eu postei hoje, que é apesar de ser um livro, ele é um pouco mais didático, tá? Eu até fiz algumas aulas anteriores por ele,
antes de estar utilizando o código comentado. Mas assim, o que a gente pode estar mudando é que eu coloco ali alguns tópicos bem simples, né, no slide, mas o que de repente a gente pode estar fazendo, posso estar mudando, é nesse slide que eu faço, em vez de colocar só os tópicos, colocar algum conceitozinho simples ali de umas, acredito eu que, igual você fala, sucinto e simples, é com umas duas, três linhas. Isso, com conceito, ou de repente com exemplos. A gente lá da sala, isso eu reparei que todo mundo gosta também, de colocar no caderno. E quando é texto e quando é livro e quando é artigo, não tem muito o que colocar no caderno. E por esses tópicos, esses conceitos, e até às vezes pequenos exemplos para a gente poder lembrar, igual eu vi na atividade dessa semana, pediu exemplo. Com exemplo, a gente memoriza mais fácil. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vi que alguém escreveu no chat aí que concorda com a Nayene. Eu também concordo com a Anaiene, que eu sinto falta de ter um material para dar um norte, pelo menos para a gente saber onde está. Aqui eu sinto muito dificuldade em tipo, pegar só artigos comentados. Ter uma matéria um pouco mais complicada. E eu acabo concordando com a Anaiene também. Tá. Vocês preferem, então, tá? Na verdade, o tópico aí da aula de hoje já seria a matéria do segundo bimestre, tá? Da produção de provas. Vocês querem que a gente já começa uma revisão hoje? Aí Eu prefiro uma revisão hoje, professor, porque ajudaria muito. Porque começar uma nova matéria, se ter entendido a matéria da prova, pelo menos para mim, Ana, vai ficar meio complicado. Eu concordo muito com a Ana agora, professor. Então, assim, ó, nós vamos começar uma revisão hoje, tá? E na semana que vem a gente conclui aí, até porque nós até temos uma matéria grande, né? Aí da inicial até a parte ali de saneamento do processo, até as medidas cautelares. E assim, eu me prontifico, tá? Eu vou até daí mudar, eu tiro o material que está ali de produção de provas e eu me prontifico aí com vocês de colocar, de fazer um material ali, mesmo que não seja um slide, que seja um arquivozinho de texto, alguma coisa assim, que seja um pouco mais sucinto para vocês terem um norte. Podemos ficar combinado assim, então? Por mim, sim, professor. E pelo que eu entendi aí, o grande problema aí é que o pessoal se confunde ali com só tendo o material e precisaria de algo um pouco mais sintético, um pouco mais resumido e um pouco mais direto dos pontos que nós vamos ver na aula. Seria isso. Sim, acho que que a grande maioria está tendo dificuldade. É isso mesmo. Tá, então eu vou. Então vamos fazer assim, tá? Eu vou deixar ali o material dessa parte de produção de provas por enquanto. Aí acredito eu aí que até o final de semana eu já altero ali esses arquivos, tá? Bom, então eu vou produzir, vou preparar um documento, um texto aí com com algumas coisas mais sucintas para vocês. Então, provavelmente, tá, pessoal? Vai ter a citação dos artigos, até porque, querendo ou não, a nossa matéria, infelizmente, ela é baseada quase que exclusivamente na lei, tá? Então, assim,
Vocês já têm aí parte do código comentado, né? Do que nós já vimos. Ou posso só fazer uma menção, depois qualquer coisa vocês veem o que diz o código, tá? Podemos ficar combinado assim, então? Aí, pessoal, não tem problema, tá? Nós tivemos de uma forma em que vocês não estão entendendo, tá difícil, né? Igual essa questão do material mesmo. É, deixo livre vocês, qualquer coisa para virem conversar comigo no WhatsApp, por e-mail, né? Para que de repente acabe se sentindo constrangido de falar na frente dos colegas, para fazer essas críticas, que elas sempre são bem-vindas, tá? Porque o intuito meu, intuito dos professores, é que vocês aprendam e que vocês entendam o conteúdo das aulas. Então, se está difícil, está confuso, pode vir falar comigo novamente, a gente vê uma outra forma, uma outra didática, um outro material, para que fique mais fácil, mais simples da gente dar o andamento adequado da matéria. Então, pessoal, dando início à nossa revisão, tá? Nós começamos o curso, tá todo mundo me ouvindo bem, né? Só um minutinho. Melhorou, pessoal? A Ingrid que falou que estava cortando um pouco aí. Para mim melhorou, para mim melhorou. Tá. Quando vocês me avisam, eu faço o mesmo procedimento. Tá. Então, voltando aí, então, nós vamos começar uma revisão hoje, então, tá? Conforme eu for falando, né, igual a Nayene falou da questão de anotar, se vocês quiserem que ir anotando alguma coisa, vocês pedem, eu repito, não tem problema algum também, tá? Então, nós vimos aí, o primeiro tópico que nós falamos em aula foi que o processo de conhecimento, procedimento rito comum, né, nós temos outros ritos aí, que são chamados de ritos especiais, dentro do processo de conhecimento, que daí vocês vão ver em outro momento. Esse momento nós vamos ver o comum, tá? O que se aplica é o geralzão. Especiais, eles sempre vão ter um detalhe ou outro, é um requisito diferente, um prazo diferente,
partes diferentes, fases diferentes. Nós vamos ver o comum, é o geralzão, tá? Então, nós vimos que esse processo ele possui fases. Então, ele possui uma primeira fase, que é uma fase chamada de postulatória. Essa fase ela compreende a petição inicial, que é quando o autor vem e postula o seu direito. Então, ele vai apresentar ali suas alegações, seu pedido, e ela vai até o momento pelo qual o réu apresenta a sua resposta. Então, o réu vai apresentar contestação ou não, né? Vai apresentar a sua resposta. Nós vamos ter depois a fase de saneamento, que aqui ela começa quando o juiz toma as providências preliminares e ela vai aí até o final da fase de produção de provas, chamada de fase de saneamento ou de fase instrutória. Instrutória porque o processo ele vai ser instruído com provas. Então, nós vamos produzir outras provas, além daquelas documentais que vieram ou não. Tá? Essa fase instrutória, ela pode acontecer ou não, né? Porque nós vimos ali que tem momentos, né, com julgamento antecipado, julgamento conforme o estado do processo, que o juiz já decide. Então, ele já vai entrar aí numa fase decisória. Então, aí a fase decisória é quando o juiz ele apresenta sua sentença. Só um caminhozinho rápido aí, tá? Simples, introdutório, de como o processo anda. Então, vai ser aí a petição inicial, próxima fase. Né? Ou, o mais comunzão, né? Citação do réu, audiência de conciliação ou mediação, resposta do réu, providências preliminares, despacho saneador ou decisões de julgamento conforme o estado do processo, ou julgamento antecipado do mérito, e, caso tenha despacho saneador, vai ter toda a fase de produção de provas, e depois vai vir uma sentença julgando o mérito do processo. Tá? Se houver um pedido de tutela de urgência, ele pode ser analisado ali no período em que o juiz determina a citação, ou de repente num momento aí numa decisão de providências preliminares. Até que alguma dúvida, vocês querem que eu repita alguma coisa para vocês anotarem? Então, nós vamos começar aí a fase postulatória com a petição inicial, né? Então, a petição inicial ela é o elemento que inaugura a fase do processo de conhecimento. Ela vai ser o início do meu processo. Ele nasce com a petição inicial, que possui alguns requisitos. Requisito ali, então, primeiro deles, a indicação do juízo, porque eu vou entrar com uma ação, né, vou fazer um pedido inicial,
Então, eu preciso indicar qual é o meu juízo competente para analisar esse processo. Então, como é que eu faço isso? Então, nós vamos ter que analisar a questão de competência. Envolve relação de trabalho, né? Estou discutindo uma verba salarial, estou discutindo uma reintegração no emprego, justiça do trabalho. Estou questionando aí a União. Vou entrar com uma ação de danos morais contra a Caixa Econômica Federal, a empresa pública federal. Competência aqui é a Justiça Federal. Vou entrar com uma ação pedindo aí a minha aposentadoria, a pensão por morte, face do INSS. Minha competência também é a Justiça Federal, exceto questão acidentária, que é a Justiça Estadual. Aconteceu um crime, né? Então vamos discutir aí. Alguém morreu, né? Mataram alguém. Então, alguém cometeu um crime de homicídio. Justiça criminal, estadual criminal. Pedir alimentos ou uma ação de divórcio, de separação, vara estadual, vara de família especializada. Uma vaga em creche, vara da infância e juventude. Então, tem que analisar aí qual vai ser o meu juízo competente para que eu não ajuize essa ação em um juiz incompetente e o meu processo não venha a ser julgado, seja extinto aí por questão de incompetência, não seja às vezes nem recebido por essa questão. Tá? Então aí uma questão de competência pela matéria, foram os exemplos que o professor deu. Nós temos uma outra questão de competência, que é quanto ao território. Eu vou entrar com uma ação contra o município de Maringá. Tem que ser na sede do município. Então, teria que entrar com ação em Maringá. Mas eu vou entrar com ação contra o município de Maringá e contra o Detran. Aí pode ser no domicílio de qualquer um dos dois. Eu moro em Sarandi, tem um Detran em Sarandi. Então eu posso entrar com a minha ação contra o Detran e contra o município de Maringá no juizado, no juízo, melhor dizendo, de Sarandi. Eu vou entrar com uma ação de divórcio. E de regra, é o domicílio da mulher. Vou entrar com uma ação de alimentos. Via de regra, pela questão territorial, é o domicílio do alimentando, criança. Né? Temos aqui também uma outra competência territorial, tá? Quando nós vamos falar do juizado especial, nível de fazenda pública, que onde houver esse juizado, ele possui competência absoluta. Então, por questão territorial, onde houver juizado especial da fazenda pública ou juizado especial federal, eles possuem competência no local, né, na sede. Por exemplo, Maringá, então, eles têm competência absoluta. Absoluta pelo valor, que daí nós vamos ver na sequência. Tá? Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Quem quer fazer algum comentário? Quer que eu repita alguma coisa para anotar?
Tranquilo, professor. Então, nós vamos ter, como eu falei, questão de competência pelo valor. Tá? Então, aí eu vou entrar com uma ação, tá? Eu tenho a possibilidade, a faculdade de entrar num juizado especial cível, tá? No cível, quando não envolver ente público, daí seria o da fazenda pública. No cível, eu tenho a faculdade, então é uma competência relativa, né, facultativa, de até 40 salários mínimos, eu entrar com ação no juizado especial cível. Até 20 salários mínimos, eu não preciso de advogado, e de 20 a 40 eu preciso de advogado. No da fazenda pública, o valor é até 60 e é absoluto. Então eu não tenho a faculdade de escolher. Se a minha causa for até 60 salários mínimos, obrigatoriamente ela tem que ir para o juizado especial da Fazenda Pública. E, por fim, nós temos aí competências pela função. Tá? A Constituição vai colocar para nós ali que existem algumas ações que elas não se iniciam no primeiro grau, né? Nós temos algumas ações que são iniciadas ou no tribunal, quando é questão de improbidade de governador. Nós temos algumas ações de inconstitucionalidade que é no Supremo. Então, aí a Constituição vai colocar para nós essa questão da hierarquia e da função, quem tem a função de efetivamente julgar a nível de primeiro grau, tá? Podendo ser o primeiro grau efetivo, que é o juízo, é Maringá, podendo ser o Tribunal de Justiça do Paraná, que fica na capital, ou STJ, STF, dependendo a natureza. Aí nós vamos ter que indicar as partes, autor e réu. Aqui eu posso ter autor e réu único, ou seja, uma única pessoa. Eu, Gustavo, entrando com uma ação contra alguém que bateu no meu carro, uma única pessoa. Ou eu posso ter aí no polo ativo ou no polo passivo mais de um autor ou mais de um réu, que aí é quando nós vamos falar de litisconsórcio, né? A existência de mais de uma pessoa no polo ou ativo ou passivo, chamado de litisconsórcio. Litisconsórcio ativo, autor. Litisconsórcio passivo, réu. Litisconsórcio facultativo é que ele pode ou não acontecer. Se ele não acontecer, não se cria prejuízos ao processo. Litisconsórcios necessários, se ele não acontecer, vai haver prejuízo para o processo, né? O meu processo pode ser nulo, né? Ter que voltar até o ponto ali que, de repente, um réu tinha que ter sido incluído no processo e ele não o foi. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui de um processo que uma vez aconteceu aqui no município, né, na minha atuação. A pessoa entrou com uma ação contra o município para anular uma multa, dizendo que ela havia vendido o veículo. Então, ela não era mais o proprietário do veículo. Bom,
Se ela não é mais o proprietário ou a proprietária do veículo, alguém o é. Então, aqui neste caso, precisaria, tanto que foi acatado pelo juiz, um litisconsórcio necessário do município e do comprador do veículo. Uma vez a multa sendo declarada nula em nome do autor, essa multa ia ser passada para o novo proprietário, que era o comprador. Então, neste caso, por exemplo, nós precisamos de um litisconsórcio para que se possa ter validade, né? Para que eu possa colocar uma responsabilidade para alguém que faça parte do processo. Se ele não fizer parte do processo, eu não posso impor uma obrigação para ele. Que as obrigações discutidas no processo, via de regra, elas são apenas entre as partes do processo. Até aqui, então, nós temos alguma dúvida, pessoal? Bom, aí então nós vamos ter que elencar a causa de pedir. A causa de pedir, ela se divide em fatos e fundamentos, e vinculada à minha causa de pedir, eu vou ter o meu pedido. Tá? Por que é chamada de causa de pedir? Que são os elementos que vão fazer com que o juiz entenda o meu pedido. Então, fatos que efetivamente ocorreu, né? No dia X estava eu a trafegar com o meu veículo nessa cidade pela Avenida Y e o veículo de propriedade do senhor João colidiu com o meu veículo furando a preferencial. Tentamos ali fazer um acordo na hora, não foi feito, eu levei o meu carro para o conserto, ficou em R$ 1.000 e, mais uma vez, procurei o senhor para ver se ele pagaria o valor, não pagou, então eu precisei entrar com a ação. Então, esses são os meus fatos, né? O que efetivamente aconteceu no mundo fático. O que, quando, onde, como, porquê. Os fundamentos. E aqui eu vou buscar os artigos do Código Civil, né, que falam lá da responsabilidade civil, vou buscar a doutrina, vou buscar a jurisprudência, vou demonstrar o quê? Vou demonstrar aonde está o meu direito. Por que eu estou entrando com essa ação? Então ele bateu no meu carro, ele causou um dano, né, ele violou aí o meu direito, artigo X, Y, Z do Código Civil, aqui tem uma súmula que fala de juros, quando é que tem que ser pago, tem outra que fala da correção monetária. Então, quando eu aponto o meu fundamento jurídico, né, e o meu pedido é o que eu efetivamente quero, né? Qual é o bem da vida que eu quero que seja atingido. Neste meu exemplo, né, eu quero o quê? Que o indivíduo pague. Então eu vou pedir para que o juiz condene essa pessoa a indenizar o prejuízo que eu sofri de R$ 1.000, acréscimo de juros, correção monetária, honorários de sucumbência. Eu ainda posso, tá? Quando eu falo em pedido, eu ainda posso fazer um pedido declaratório, né? Igual, eu quero, igual o exemplo que eu dei, né? Que a pessoa entrou pedindo para anular uma multa. Então ela entrou pedindo para anular a multa,
para que fosse declarada nula aquela multa de trânsito lavrada contra ela, né, que fosse declarada aí que ela não é mais o proprietário daquele veículo, é o que seja desconstituída a propriedade. Pode-se falar também em um pedido de uma decisão desconstitutiva da propriedade. Então, a declaratória é para ela declarar a nulidade ou a validade de um determinado ato ou de um determinado documento, por exemplo. Alguém está discutindo uma cláusula contratual, se aquela cláusula é nula, se não é uma cláusula válida. Então, entra dentro da questão declaratória. E a constitutiva, ela constitui uma relação jurídica, né? Então, eu entro com uma ação constitutiva de união estável. Então, a pessoa faleceu, eu quero um benefício previdenciário de pensão por morte, mas a gente não era casado, vivia junto, então eu tenho que comprovar a união estável. Então, aí eu vou poder fazer um processo que vai constituir a minha união estável e já vai desconstituir devido ao falecimento. Tá? Aqui o código não nos coloca questão de requerimento. Tá? No código anterior havia requerimento. Então, também aqui a gente pode considerar como pedido. A gente tem que colocar o quê? Os procedimentos que o processo tem que seguir. Então, eu quero a citação do réu para que o réu conteste. Eu quero ou não que a audiência de conciliação ou mediação seja pautada, que é um dos requisitos da minha petição inicial, introduzidos pelo Código de 2015, que é a minha audiência, que eu manifeste a minha vontade pelo sim ou pelo não da realização de uma audiência de conciliação ou de mediação. Fazer um requerimento aí de intervenção do Ministério Público, caso seja um menor, caso seja uma ação de interesse do Ministério Público, talvez um incapaz, né? Pedir pela produção de provas, já pugnar aqui, né, no meu requerimento, ou no meu pedido, as provas que eu pretendo produzir, né? Venho juntar documentos e requer aí a produção, pugna pela produção de prova, de todos os meios de prova em direito admitido. E o valor da causa, tá? Então, a minha ação, minha inicial, ela tem que ter um valor. Para quê? Para mensurar o quanto eu quero. No meu caso aí, a ação de condenação, uma ação condenatória, a reparação de danos, eu vou ter o valor do dano que eu sofri. Mas se eu sofri um dano material e moral, então eu estou pedindo R$1.000 de material mais 5 de moral. Então, meu valor da causa vai ser 6.000. Eu tenho que quantificar o valor dos meus danos. Eu vou pedir uma prestação pecuniária e alimentos. Então, eu coloco, qual que é o valor da causa? 12 vezes uma prestação mensal. Então, eu vou pedir R$300 de alimentos por mês. Então, tem que ser multiplicado 300 por 12, vai dar R$3.600. E essa petição, ela tem que vir aí assinada, no procedimento comum, obrigatoriamente por um advogado. Aqui também nós temos que já juntar, tá, pessoal? Custas, tá? Ou, né, declaração de justiça gratuita e fazer um requerimento na petição inicial. Nossa, senhor juiz, não tenho condições de pagar as custas, honorários, e quero justiça gratuita. O juiz vai analisar se tem direito ou não. Outro requerimento que eu posso fazer, né?
Julgamento de preferência por ser idoso, por ser menor, né, por ser pessoa com doença crônica. Então, tem esses elementos de preferência, né, do processo em tese ser julgado primeiro, ter uma tramitação preferencial mais rápida, mais ágil, tá? Aqui, então, são esses os elementos que o código traz. Aí, se porventura eu pedir uma tutela de urgência incidental, ela vai estar dentro da minha petição inicial, eu faço aqui a minha fundamentação da minha tutela de urgência e o juiz vai analisar se eu preenchi os requisitos da tutela de urgência ou não, seja uma tutela antecipada ou uma tutela cautelar. Se preenchido, ele defere, se não, ele indefere. Aqui, pessoal, caso falte algum documento ou ficou faltando algum dos elementos da inicial, o juiz pode intimar a parte, a autora, para que apresente emenda à inicial. Emenda é efetivamente correção de alguma situação fática ou procedimental. Ficou faltando a procuração, ou ficou faltando um documento pessoal, né? Enfim, qualquer uma das hipóteses ali que possam ser arguídas como preliminares, né, na contestação, elas podem ser já pedidas aqui pelo juízo para que a parte autora emende a petição inicial. Caso o juiz entenda aí que esse vício é insanável, ele pode, de plano, indeferir a petição inicial. Ele indeferindo aí também o pleito, né, o pedido de justiça gratuita, ele vai conceder à parte um prazo para recolher as custas sob pena de baixa dos autos da distribuição. Sendo apresentada então a inicial, com ou sem emenda, nós vamos para um momento seguinte. Até aqui, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento? Alguém quer que o professor repita alguma coisa aí, algum apontamento? Então, próximo passo, tá? Aí aqui ainda nós vamos ter lá aquela questão de julgamento liminar de improcedência do pedido inicial. Então, o juiz verificando aí que o pedido está prescrito, ele pode julgar improcedente de plano, sem citação, sem qualquer outra fase processual. Ele pode julgar improcedente também, analisando a situação de que o pedido é contrário à súmula vinculando o Supremo, por exemplo. Então, aqui tem as hipóteses taxativas no Código de Processo Civil, quais são as situações que o juiz pode e deve fazer esse julgamento de improcedência liminar do pedido. Tá? Professor, aí ele julgou improcedente. A parte vai ser intimada dessa decisão, a parte vai poder apresentar recurso de apelação, porque é uma sentença. Da mesma forma, ele indeferiu a inicial, é uma sentença. Então, aqui a pessoa vai poder recorrer para o tribunal, né, apresentar um recurso de apelação. O juiz vai ter um prazo de retratação. Caso não haja retratação, a parte contrária vai ser citada, vai ser o primeiro momento que a parte contrária vai tomar conhecimento do processo, para apresentar sua contraminuta, sua contra-razões ao recurso apresentado. Caso o juiz se retrate dentro do prazo, salvo engano são de 5 dias, o processo segue seu rito
normal. Então, aí, o juiz recebendo o processo, tá? Ele vai fazer a análise, vai receber a petição inicial, havendo um pedido de tutela de urgência, tutela antecipada ou uma cautelar incidental, ele vai analisar ali o preenchimento dos requisitos. Preenchidos os requisitos, ele vai deferir. Não preenchido, ele preenchido os requisitos, ele vai deferir os requisitos de plausibilidade do pedido e risco ao resultado útil do processo. Ele deferindo, verifica preenchimento dos requisitos. Não verificando o preenchimento dos requisitos, ele indefere. Que, como nós estamos falando, é uma tutela provisória, cabe recurso de agravo de instrumento. Ele pode também postergar essa análise para depois da resposta do réu. Então, aqui ele vai intimar a parte autora, podendo ser aí essa intimação feita por um dos meios previstos no Código, seja por carta postal via aviso de recebimento, AR, seja por oficial de justiça, edital ou meio eletrônico. Tá? Vai intimar as partes, né, não só o autor, mas o réu, também dessa decisão, dessa liminar concedida, vai pautar a audiência de conciliação ou mediação, verificando que não é, aliás, verificando que é uma situação que cabe à audiência, né? Ele vai pautar a audiência e vai citar o réu para comparecer à audiência. Não sendo o caso da existência da audiência de conciliação ou mediação, o juiz vai citar apenas para apresentar resposta, apresentar contestação. Então, aqui nós vamos ter a audiência de mediação ou conciliação. Principal diferença entre os termos em mediação e conciliação. Tá? Mediador, ele acaba não influenciando tanto no que, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Ele é mais imparcial ali, simplesmente, vocês vão resolver, não vão e pronto. O conciliador, ele já é um pouco mais ativo. Olha, seja bem, né? Você está pedindo 500, ela está oferecendo 300, vamos fechar aqui no meio, em 400. Tenta ali de uma forma mais ativa resolver o problema. Tá? Essa audiência ela não vai ser pautada quando se tratar de direito indisponível e de quando ambas as partes manifestarem o seu desinteresse, né? Aí ela vai ser cancelada. Professor, mas se uma das partes, o autor, na contestação disser não quero audiência de conciliação, e o réu se manter inerte, omisso, ou disser que quer a audiência, aí a audiência ocorre. Ela só vai ser cancelada ou não vai ser pautada se ambas as partes, autor e réu, pedirem que não ocorra a audiência de conciliação ou mediação. Tá? Artigo 334 do Código de Processo Civil. Então, nós vamos ter aí, professor, mas o juiz pautou, eu disse que eu não queria ir, e o juiz manteve a audiência. O que acontece? Acontece que você vai sofrer uma sanção, você vai tomar uma multa, né, por
ato atentatório à dignidade da justiça. Então, você vai sofrer uma multa ali que pode ser de 2% do valor da causa, ou se o valor da causa for irrisório, o juiz pode arbitrar outro valor. Então, a não ser que você tenha uma justificativa, né? Ah, eu não fui porque eu estava internado, né? Justificativa plausível, né? O juiz vai aí, de repente, pautar uma nova audiência sem esse ônus aí, ou né, não vai ser pautada uma nova audiência, vai ser simplesmente o prazo para defesa do réu. Tá? Prazos aqui. Ah, professor, mas nós começamos a discutir numa audiência de conciliação, não chegamos num meio termo, né? Ou porque uma das partes precisa de uma resposta de alguém, eu preciso de uma autorização, de uma ordem, etc. Essa audiência, ela, via de regra, ela é para ser una, ou seja, uma audiência só de conciliação, porém ela pode ser fracionada dentro de um determinado período de tempo, podendo acontecer outras sessões de conciliação, desde que não extrapole este prazo fixado pela legislação processual. Tá? Então, respeitado o prazo, podemos ter 2, 3, 4 sessões de conciliação. Então, citado o réu sem a audiência, eu vou ter um prazo de 15 dias ou ok, sem problemas. Muito obrigado pelo aviso. Então, se o réu vai ser citado para apresentar defesa sem a audiência, ele vai ter o prazo de 15 dias a contar da ciência e 30 se tiver condições de direito prazo em dobro. Como é que ocorre essa citação? Da mesma forma, ela pode ser por AR, por mandado que o oficial de justiça vai e entrega, online, eletrônica, se tiver processo eletrônico, por exemplo, aqui no Paraná é tudo processo eletrônico, então a intimação à citação ela ocorre eletrônica. Tá? Citação só se for alguém que já tenha um cadastro ali, por exemplo, um município, tá? Efetivamente ser eletrônica, senão eles mandam ou por AR ou por oficial de justiça dentro da mesma comarca. Uma outra comarca é mandada uma carta precatória determinando a citação, determinando a intimação, também vai ou por AR ou por oficial de justiça. Normalmente, a carta precatória é cumprida por oficial de justiça. A pessoa mora em outro país, aí vai uma carta rogatória, vai para o consulado e resolve se faz os trâmites por lá. Tá? Então, professor, mas eu não achei o réu. Eu não achei o réu, tentei citar no endereço. Vamos buscar outros endereços para ver se esse réu possui outros endereços. Não possui outros endereços? Então, vou ter que fazer a citação, a intimação por edital. Tá? Então, aqui sendo, inclusive, revel por edital, não foi citado por edital, não constituiu advogado, nada. Foi revel por edital, é nomeado um defensor para esse réu revel por edital, que é chamado de curador especial. Professor, mas houve a citação, o réu peticionou dizendo que ele não ia para a audiência de conciliação dentro do prazo previsto pelo Código, ou seja, até 5 dias antes da audiência de conciliação. Então, o prazo de contestação começa a correr desta petição. Se ele não protocolou, se ele foi até a audiência, então ele tem o prazo de 15 ou 30 dias, se for em dobro, a contar da data da última sessão de conciliação. Se tiver 3, 4, é da última.
Até aqui, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer que eu repita algum ponto aí para anotar alguma coisa? E aí, então, nós entramos, tá, no ponto, aí vamos até o final da fase postulatória, que nós vimos, que é até a resposta do réu, tá? Então, o réu, ele pode fazer 4 situações aqui no nosso processo. A primeira delas é reconhecer o pedido. Então, aquele exemplo que eu dei lá de que o seu João bateu no meu carro, quando citado, ele realmente vem e diz, realmente reconheço, eu bati, eu tenho que indenizar. Né? Então, o réu vem e reconhece o pedido. Nós vamos ter aqui uma sentença de procedência por reconhecimento do pedido. O réu não contesta, o réu não apresenta nada, ele deixa ali o prazo dos 15 dias, dos 30 dias, passar sem qualquer manifestação. Aqui então o réu vai ser declarado revel. Sendo declarado revel, nós temos 2 efeitos que podem ou não acontecer. Primeiro efeito, efeito de presunção de veracidade das alegações autorais. Segundo efeito, que é um efeito processual, que o processo continua aí sem necessidade de intimação do réu revel, sendo que o réu revel pode vir ao processo recebendo o processo no estado em que ele se encontrar. Professor, mas esses efeitos eles são aplicados em todas as situações, em todos os processos? Não. Esses efeitos eles são afastados quando nós temos aí direito indisponível em discussão, quando nós temos litisconsórcio, ou seja, mais de um réu, e um dos réus apresenta contestação, apresenta defesa. Então, aí ele vai ser declarado revel, não vai ser atribuído a ele os ônus, aí os efeitos da revelia. Terceira atitude que o réu pode ter aí no processo. Ele pode apresentar defesa, chamada de contestação. Se esse réu for um réu revel de citação por edital, que eu falei para vocês, vai ser nomeado um curador especial ou um advogado dativo. Este curador especial ou este advogado dativo, ele pode apresentar aqui uma contestação por negativa geral. É a única exceção, a regra de que o réu tem que rebater todos os fatos alegados na inicial. Então, via de regra, eu vou apresentar uma contestação, eu tenho que rebater toda a peça. Aquilo que eu não rebater vai se tornar incontroverso. Então, o único que não possui esse ônus, né, da contestação da defesa integral é o curador especial, o defensor dativo, por exemplo, do réu revel. Tá? Aí, na contestação, o réu pode alegar, ele deve alegar todas as matérias, né, de fato, de direito, extintivas, modificativas do direito do autor, tá? Aí, podendo alegar as preliminares, né, que são questões, vícios processuais,
sanáveis ou insanáveis. Os sanáveis, o juiz vai mandar, sendo alegadas essas preliminares, né? Então lá vai ter incompetência do juízo, na adequação do valor da causa, litispendência, que são duas ações iguais em curso, coisa julgada, uma ação extinta e outra em andamento, sobre a mesma. São idênticas, né? Tanto na litispendência quanto na coisa julgada, as ações são idênticas, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Vamos ter aí nulidade ou ausência de citação. Então, nós vamos ter todos os preliminares, todos os elementos lá que o réu pode alegar como preliminar na contestação, elencados lá no Código, artigo 337. Tá? Ou, ainda, ele pode alegar questões prejudiciais. Por exemplo, aqui, prescrição. O processo, a pretensão está prescrita, que essa indenização material que o Gustavo está me pedindo de R$ 1.000, ela tinha um prazo de 3 anos, ele entrou com a ação com 3 anos e 2 meses, então está prescrita. Né? Ele vai, neste caso, né, fazer essa alegação de prescrição, por exemplo, uma prejudicial de mérito, que prejudica a análise do mérito. Vai fazer toda a alegação do mérito propriamente dito, né, do dano material, do acidente, etc, etc. E o réu tem uma quarta situação que ele pode fazer aqui, que é a reconvenção. A reconvenção, ela nasce, né, quando o réu vai fazer algum pedido em face do autor. Então, ao invés de eu apresentar contestação nesta ação e entrar com uma ação autônoma, eu entro com uma ação, com meu pedido, né, com todas as minhas características de inicial, como reconvenção, junto na contestação. Então, vai ter todos os elementos de uma petição inicial, inclusive o valor da causa. Neste meu exemplo, por exemplo, que eu na inicial narro que o senhor João, desculpa, bateu no meu carro, ele vai vir na contestação dizendo que não foi ele que provocou o acidente, e ele vem numa reconvenção dizendo que é o contrário, quem provocou o acidente fui eu, e quem tem que indenizar quem não é ele que tem que me indenizar, mas sim eu que tenho que indenizar a ele. Então aqui seria uma nova inicial, mas dentro de um determinado processo. Tá? Aqui ainda, o réu pode, né, requerer a denunciação à lide, nos moldes do código, ou o chamamento ao processo. O chamamento ao processo, via de regra, ocorre em questões de solidariedade, e a denunciação à lide em questões de quando há uma pessoa que iria sofrer uma ação regressiva. Então, em vez de eu entrar com ação contra o senhor João entrar com ação contra outra pessoa, o senhor João denuncia a lide para essa outra pessoa para que todo mundo participe do mesmo processo. Né? Aí seria uma lide principal e a denunciação à lide como uma lide secundária. Até aqui, pessoal, até o final aí da minha fase postulatória. Inicial, citação, dias de conciliação e mediação e respostas do réu. Alguém tem alguma dúvida? Então, pessoal, nós vamos parar por aqui a nossa aula.
tá? A nossa revisão. Essa foi a nossa primeira parte. Aí, então, na semana que vem, nós vamos ter a nossa segunda parte. Eu peço para vocês que revejam, revisitem esses tópicos que nós vimos hoje, para que tragam questionamentos para a próxima aula, tá? Para a gente vencer esses tópicos e verificar aí o que ficou faltando das outras aulas da matéria da prova. Uma boa noite a todos aí e até a semana que vem. Boa noite, professor. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Foi melhor a aula hoje, pessoal? Sim, professor, foi muito boa. Foi muito bom, professor. Sim, precisava dessa revisão mesmo. Meu Deus.